Flash IPS, Programa de Informação do Instituto Politécnico de Setúbal. Realização: estudantes de jornalismo radiofónico do curso de Comunicação Social da Escola Superior de Educação. No Flash IPS desta semana, dá-se a conhecer as atualizações sobre o plano de desconfinamento para o Politécnico de Setúbal. Ângela Lemos, vice-presidente, dá conta o valor angariado para a ajuda financeira ao ensino. Estamos a falar aqui de 97 mil euros de apoio a estudantes. Para refletir sobre o ensino à distância, partilha-se o estado de espírito de professores e alunos na comunicação virtual. Ainda num panorama de mudança, a responsável pela administração do SAGE conta as adaptações na residência para garantir a segurança dos estudantes. Com a chegada do segundo confinamento, a frustração foi geral. Para evitar o estado prolongado desta situação, o IPS tem vindo a definir medidas para a reabertura do Instituto. Reportagem de Mónica Santos e Patrícia Santos. Os órgãos e as escolas do Politécnico têm um papel decisivo na adoção de medidas para desconfinar. É um trabalho coletivo, como diz a vice-presidente Ângela Lemos. A adaptação dos horários, das salas, a reorganização, os circuitos em cada uma das escolas, tudo isso foi definido pelas escolas. Depois, pelos diretores das escolas, em colaboração com os presidentes dos pedagógicos, com os presidentes de CTC e com os próprios alunos, não é? Durante o clima alarmante, o IPS procurou manter controlado o estado pandémico na comunidade escolar. Apesar do elevado número de infectados pelo país, o IPS nunca foi alvo de um surto de Covid. O Instituto fez sempre um combate muito grande e teve a nível de controle pandémico, todas as condições foram asseguradas e os diretores das escolas e os diretores dos serviços fomos controlando muito bem os casos positivos, portanto fomos tendo turmas totalmente à distância durante 14 dias, 10 dias, em função daquilo que fomos articulando com os delegados de saúde e com o Serviço Nacional de Saúde, portanto houve aqui uma articulação muito boa. Para um regresso seguro ao Politécnico, vai realizar-se em breve, com a parceria do Laboratório Covid Lab, uma campanha de testagem aos estudantes e docentes. Ângela Lemos dá conta do reforço de cooperação entre os diferentes órgãos do IPS para o regresso à escola de forma segura. Em 2020 foram implementadas novas regras na residência devido à Covid-19. As mudanças nos espaços comuns e nos dormitórios, as condições da internet e o papel da Comissão de Residentes são algumas das reflexões identificadas pelos serviços de ação social e por uma aluna que vive na residência. A reportagem é de Alexandre Rodrigues e Diana Teixeira. Com a pandemia, foi necessário reajustar o espaço de acolhimento aos estudantes, desde as salas coletivas aos dormitórios individuais. Marisa Santos, administradora do SAGE, dá a conhecer quais as principais alterações. Tem sido uma mudança, sobretudo, na forma como se vive o estado na residência. Teve que se estabelecer uma hora de recolhimento aos quartos, teve que se estabelecer a lotação dos espaços comuns, teve que se estabelecer uma hora de entrada na residência, foi interdita a utilização dos jogos, desde os matraquinhos aos jogos de cartas. Nós tivemos que diminuir a capacidade da residência e tivemos que tornar todos os quartos passaram a ser quartos individuais. A par com o SAGE, também os alunos foram importantes na adaptação à nova realidade. Marisa Santos destaca o papel da Comissão de Residentes durante este período. Posso dizer-vos que o apoio da Comissão tem sido da maior importância, não só no apoio que nos têm dado em explicar, partilhar com os outros residentes não só as regras, mas o porquê das regras. Foi a Comissão que aplicou, em conjunto com a governanta da residência, toda a informação de comunicação que neste momento está na residência relativamente à lotação, à obrigação, à obrigatoriedade do uso da máscara. A adaptação às novas medidas nem sempre foi um processo fácil. Iris Fernandes relata a experiência enquanto aluna que permaneceu na residência durante o período de regime misto. Eu estava habituada que no primeiro ano do primeiro semestre a poder conviver com as pessoas, estávamos todos mais à vontade, convivíamos na cozinha, noutros espaços comuns, e quando começou estas novas regras,
nós tivemos algumas limitações, portanto, acabou por ser um bocadinho mais complicado. Por exemplo, na questão da companhia, sentia-me mais sozinha. Nós passámos a ficar, tanto nos quartos duplos como nos individuais, uma pessoa por cada quarto. E isso foi uma das medidas que me fez sentir um bocado mais segura. Com as aulas online, originou-se uma maior dependência do uso da internet. Iris conta as dificuldades que enfrentou durante a utilização dos serviços na residência. E eu tive alguns problemas com a internet, essa é a verdade. Tanto que lembro-me perfeitamente de estar à conversa com outra colega minha, que também é da minha turma e que também estava na residência, e nós íamos ter uma frequência e estávamos com muito medo de não conseguir fazer o teste, porque a internet podia falhar. Apesar das limitações, o bem-estar dos estudantes permanece como prioridade para os serviços de ação social. O espaço que representa o lar para muitos jovens permanece em constante adaptação e espera regressar em breve à normalidade. O começo do ensino à distância criou alguns contratempos. O IPS desenvolve parcerias e movimentos de apoio para tentar responder às necessidades académicas. Uma reportagem de Mónica Santos e Patrícia Santos. Articulação e sintonia é o que transparece nas palavras de Ângela Lemos, vice-presidente do IPS. Todos juntos compreenderam a mensagem de união e assim o Politécnico, em sólida parceria com a Associação de Estudantes e os Serviços de Ação Social, conseguiram consolidar o ensino à distância. Nós temos um programa Unidos, nós conseguimos até ao momento conseguimos 22 mil euros de donativos a nível individual e, portanto, de empresas e de pessoas particulares. Depois temos o Santander com mais 22 mil euros e a Rovensa com 53 mil euros. Portanto, estamos a falar aqui estamos a falar de 97 mil euros de apoio a estudantes. É a partir destes apoios que o IPS procura auxiliar os alunos com mais dificuldades, em consequência da pandemia. Nós criámos para os docentes e para os estudantes uma página de ensino à distância, onde fomos colocando formação, informação e para que os estudantes e os docentes pudessem trabalhar. Fomos criando apoios, materiais de apoio, mas também criámos a possibilidade de dar formação aos nossos docentes. Portanto, tivemos 4 cursos de formação onde os nossos docentes puderam participar. Relativamente aos estudantes, importa aqui referir que a Associação Académica associou-se ao Instituto, temos vindo e colaboramos sempre de uma forma muito estreita, e aqui o Instituto conseguiu computadores para disponibilizar aos estudantes que não tinham acesso. Mais de 100 computadores e 25 dispositivos de acesso à internet foram disponibilizados para este projeto. A ajuda é permanente e entusiasma quem precisa. O programa Unidos já conseguiu chegar a 44 estudantes do Politécnico. Com a pandemia Covid-19, o ensino sofreu alterações. Docentes e estudantes têm diferentes percepções dos desafios e problemas do ensino à distância. Reportagem de Ana Rita Lopes e Mafalda Mártires. Carlos Batista, professor da Escola Superior de Ciências Empresariais, relembra o primeiro contacto com a aprendizagem e adaptação de conteúdos no ensino à distância. Na fase inicial, muita formação. Era formação permanente, manhã à noite, eu recordo-me daqueles primeiros 15 dias em que houve suspensão letiva, estamos a falar em março do ano passado, e depois até à retoma as pessoas estiveram sempre muito ativas. Os alunos talvez não tenham tido noção disso eventualmente, mas os professores tiveram formação em catadupa, seja ela do ponto de vista tecnológico, seja ela do ponto de vista pedagógico. Marta Alves, professora da Escola Superior de Educação, explica as primeiras angústias no início da pandemia. Num primeiro momento andámos todos muito hesitantes. Não havia orientações muito claras acerca de um modelo, uma definição global para todos do que deveríamos fazer. Cada instituição estava a tentar encontrar as suas próprias normas, mas estava a colocar um pouco também na mão dos docentes essa decisão. Lidar com um ecrã de retângulos sem rosto não é tarefa fácil. A escolha da ausência de câmara e microfone tem sido o principal desafio para os professores. São com as câmaras desligadas e, portanto, não há aquele processo de socialização e os professores têm muita dificuldade.
em conhecer os alunos, especialmente quando são alunos de primeiro ano, é mais complicado. Para Sofia Guerreiro, estudante de enfermagem, com a situação pandémica, os desafios no curso têm sido constantes desde o início. E este ano também estamos a ter essa dificuldade em que nós tivemos poucas aulas práticas ainda nos laboratórios, e para a enfermagem isso é muito importante porque é quando nós podemos treinar e fazer mais questões aos professores. Já para Pedro Palma, estudante de produção aeronáutica, os desafios são constantes, mas destaca os benefícios neste novo ensino. Tenho essa vantagem que poupo mais dinheiro e tenho menos preocupações em relação à distância, aos gastos do gasóleo e etc, etc. No ensino onde existem cada vez mais transformações ao lecionar os conteúdos, assiste a uma fusão entre o modelo presencial e o online. O futuro parece incerto no regresso às aulas presenciais. São vários os desafios e a reflexão é contínua. Com a pandemia, várias foram as alterações na nossa rotina. Nesta semana destacam-se os desafios vividos pela Escola Superior de Educação através do testemunho da diretora da ESE, numa reportagem de Alexandra Costa e Mariana Pombo. Devido ao ritmo de contágio, a direção criou condições para que se desse continuidade ao ensino à distância. Cristina Gomes da Silva, diretora da ESE, salienta a principal preocupação no primeiro confinamento. Foi um trabalho de um mês em que nós tivemos a preparar, no fundo, o ensino à distância e a preparação incluiu, como vocês provavelmente se aperceberam, incluiu a identificação de situações de estudantes que não tinham condições relativamente à internet, aos equipamentos informáticos, por aí fora, para poderem acompanhar com uma razoável qualidade as aulas que então se iam desenrolar. A pandemia não deu tréguas e, por isso, foi preciso investir quase 70 mil euros em equipamento escolar. Com o evoluir do número de infectados, a ESE procurou readaptar-se mais uma vez. E neste segundo confinamento, eu devo dizer-vos que fui das pessoas que defendi publicamente que o ensino superior deveria ter fechado mais cedo, porque aí sim foi muito difícil. Portanto, todos os dias havia casos novos, o que não tinha acontecido no primeiro confinamento na nossa instituição. Apesar da experiência anterior, o novo ano letivo trouxe dificuldades acrescidas. Após o regresso ao ensino à distância, Cristina Gomes da Silva relata os momentos de preocupação sentidos. Foi mais difícil o segundo confinamento, que eu pensava que não, porque podíamos já estar mais preparados, mas o que é facto é que não estávamos. Porquê? Porque começámos a ficar nós também infectados e, portanto, isso causou um grande desequilíbrio emocional até nas pessoas que estavam na comunidade escolar. Mesmo com incertezas na gestão do estabelecimento, a diretora da ESE reforça o papel fundamental do Instituto Politécnico de Setúbal no apoio a todas as escolas. Damos a conhecer assim as preocupações vividas por Cristina Gomes da Silva. A desmotivação é uma das principais causas que leva ao abandono escolar. Para evitar esta situação, os serviços de ação social oferecem ajuda psicológica e desenvolvem projetos educativos. O trabalho que é feito pelos SAGs, numa reportagem de Alexandra Costa e Mariana Pombo. É na prevenção que está o ganho. Os serviços de ação social, com o apoio dos docentes e coordenadores de curso, ajudam a sinalizar estudantes em risco de abandono da escola. Marisa Santos, a responsável pela administração dos SAGs, fala de um acompanhamento regular a estes jovens com o objetivo de perceber as causas desta decisão. Nós recepcionamos as indicações dos estudantes em situação de abandono e nessa altura fazemos um trabalho de conversar com os estudantes, de tentar perceber quais é que são as suas razões para o abandono e, de certa forma, mesmo que às vezes a decisão reverte-se após uma conversa. Este apoio é feito, na maior parte das vezes, através do acompanhamento do Gabinete de Psicologia. A responsável pela administração dos SAGs enumera razões que levam os estudantes a desistirem do ensino. Se estamos a falar de razões que têm a ver com, questões de ordem emocional, gestão de stress, ansiedade, até situações de depressão, ou se estamos a falar, por exemplo, de situações em que os estudantes demonstram não uma vontade de abandonar o ensino superior propriamente dito, mas
não se sentem satisfeitos com o curso que escolheram. Apesar da atitude preventiva, na maioria dos casos, os estudantes desistem sem pedir ajuda à psicóloga. Marisa Santos diz que estas situações acontecem por desconhecimento dos serviços que os SAs oferecem. Este vosso trabalho também é muito importante porque ajuda a divulgar e a promover serviços que os SAS têm e que, por incrível que pareça, há estudantes que chegam ao fim do seu percurso seletivo e não sabem que podiam dispor deste apoio. Para além do acompanhamento psicológico, os serviços de ação social preparam webinars e workshops, ferramentas que permitem combater a desmotivação e evitar o abandono escolar. Os SAG são formas importantes de acompanhamento no percurso académico de cada estudante. No próximo programa dá-se a conhecer o projeto EUDES, uma parceria entre o IPS e várias faculdades da Europa. Ainda na próxima emissão, o IPS conta com um novo espaço em Setúbal para o alojamento dos estudantes. A Casa das Quatro Cabeças no centro da cidade é um equipamento municipal e está disponível para receber estudantes estrangeiros inscritos no programa Erasmus. Pode ter como fins turísticos ou para, por exemplo, para jovens que venham à nossa cidade fazer Erasmus. Maria das Dores Meira, presidente da Câmara Municipal de Setúbal, para ouvir na próxima edição do Flash IPS.